Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Rovinski, ortopedista. Eu sou especialista em cirurgia do ombro e do cotovelo. E fui convidado mais uma vez aí para falar na Orto Negócios. E vou falar sobre um assunto bastante interessante, que é o aumento do número de fraturas, não só na minha especialidade, na ortopedia, na cirurgia do ombro e do cotovelo, mas na ortopedia geral, e sobre a osteoporose, que é um dos grandes vilões aí da próxima década, com certeza. Então, vamos começar? Apenas me apresentando, eu tenho um consultório que fica no Hospital São Paulo, através da minha clínica Tactus, tenho meu consultório de convênio também, sou cooperado. Deixa eu só ver se está passando. Opa. Aí, deixa eu ver se eu passo aqui. Isso. E eu também sou responsável pelo setor de ombro e de cotovelo desse hospital, que parece Miami, mas isso, na verdade, é a pontinha de São Paulo. Esse é o Hospital M. Boi Mirim, que acho que ela precisaria dar uma licencinha. Isso, vamos ver se passa. Acho que não está passando, eu vou pedir. Aí, quando eu pedir, vocês passam. Próximo. O Hospital M. Boi Mirim, ele existe sobre a gestão do Hospital Albert Einstein. Isso, vamos passando devagarzinho aí, porque não, acho que acabou a bateria. Pode passar? Isso, mais um. Isso, mais um. Então, voltando, esse é o nosso hospital, onde eu já trabalho há quase 3 anos e faço toda a parte de ombro e de cotovelo. Próximo. Eu fui chamado, então, para falar sobre ombro, né? Próximo. E aí, eu já tinha falado sobre materiais de ombro outras vezes. Pode passar. Na Orto Negócios, de 2008. Será que passa, cara? Ele passa? Deixa eu ver. Isso. Eu já tinha falado 3 vezes sobre materiais de ombro. Na Orto Negócios, de 2008, na Cabesp. Esse ano, também na própria hospitalar, aqui está uma fotinho que não deixa mentir, e a minha ideia era, sem dúvida, tentar falar sobre um assunto novo. Opa! Aí, acho que é aqui, né? Isso, a minha ideia era falar sobre alguma coisa nova, quer dizer, não trazer pela 4ª vez o mesmo assunto, que é um assunto muito importante, o que se usa nas artroscopias, mas a minha ideia era, sem dúvida, falar sobre alguma coisa nova. E a minha esperança, infelizmente deu certo, foi exatamente conseguir alguma coisa nova no Congresso Mundial de Ombro e de Cotovelo, para o qual eu fui agora em setembro, e realmente consegui materiais novos e, de uma certa forma, interessantes para poder falar aqui. Eu fiz uma segunda pernada, ou minto, a primeira parte da minha viagem foi aqui, num lugar belíssimo, Edimburgo, na Escócia, que não foi vá, porque realmente é muito interessante. Aqui só uma fotinho em frente ao Mundial de Ombro. E eu fiz uma segunda parte da minha viagem, de onde eu também consegui algumas coisas interessantes para mostrar na Orto Negócios, que foi exatamente nesse hospital aqui, que fica na Suécia, em Estocolmo, chama-se Sankt Göran, eles falam Sankt Göran, e eu fiz um estágio sobre um assunto que não tem nada a ver, mas sobre as próteses reversas, que hoje, sem dúvida, é um assunto muito importante na ortopedia e na parte de ombro. Fiquei com esse cara aqui, que é um grande amigo meu, um dos maiores especialistas em prótese reversa e em artroplastia de ombro do mundo. Tive a chance de entrar em 8 cirurgias. Aqui, Dr. Anders. E na viagem, eu realmente consegui algumas coisas muito interessantes que eu acho que vão trazer informações relevantes, sobretudo para quem planeja gastos em termos de planos de saúde. Então, enfim, tudo que eu quero falar é basicamente em função desta palestra, que tomou a tarde inteira do dia 7 de setembro, sobre as fraturas do húmero proximal. Isso seria apenas parte de uma epidemia do ponto de vista de todo o sistema esquelético e do ponto de vista do mundo inteiro, e a resposta indiscutivelmente é sim. Nós estamos vivendo uma epidemia global de fraturas e isto
infelizmente, só tende a piorar, como vai ser mostrado. Apenas para quem não sabe, as fraturas do húmero proximal correspondem a 4 a 5% de todas as fraturas do esqueleto, e, ao contrário das fraturas do quadril, apenas um quinto, mais ou menos 15 a 20% são cirúrgicas, mas, de qualquer forma, elas têm aumentado muito de intensidade, tanto as cirúrgicas como as não cirúrgicas. Aqui, apenas para quem não está acostumado, 2 exemplos simples. Aqui uma fratura bastante típica, até relativamente fácil de montar, onde a gente indiscutivelmente monta com uma série de dispositivos. E aqui apenas um outro caso, com uma fratura gravíssima, onde em casos mais sérios a gente não tem outra solução que não fazer uma artroplastia por uma prótese. Muito bem, se a gente for analisar, 80% destas fraturas, elas acontecem como resultado de uma queda, tá? E nas mulheres acima dos 70 anos, isso significa 95% dos casos. E o primeiro dado interessante é que, ao contrário do que a gente pensava, a maioria das quedas dos pacientes idosos causam fraturas no membro superior e não no membro inferior, como a gente pode ver aqui, fraturas do braço em 76% dos casos. Na Suécia, de 1950 a 1980, a incidência já vinha aumentando muito. Naquele intervalo de tempo de 50 a 80, a incidência já havia triplicado nos homens e duplicado nas mulheres, e a coisa só vem piorando. De 86 a 95, houve um aumento muito significativo nessas fraturas, inclusive em pessoas jovens, na volta da terceira, quarta década de vida. E na Finlândia, por exemplo, onde desde 1967 eles estão documentando absolutamente tudo o que acontece, do ponto de vista de doenças que incidem na população, a gente vê realmente uma situação bastante dramática. De 1970 para cá, nos últimos 40 anos, o número absoluto aumentou 5 vezes. Esse azulzinho, de 200 fraturas para cada 100 mil pessoas, para mais ou menos 1.300 fraturas para cada 100 mil pessoas. E a incidência, que é o índice relativo, aumentou em torno de 300%. As mulheres, sem dúvida, são mais acometidas, né? E nos últimos 40 anos, os homens tiveram um aumento de incidência em torno de 100%, como eu disse, duplicou, e as mulheres, como eu tinha dito, isso aumentou mais ou quase 3 vezes. E, sem dúvida, de 1970 para cá, em todas as faixas etárias, após os 60 anos, isto vem aumentando, mas muito mais após os 80 anos, e hoje todo mundo sabe que o paciente chega aos 90 anos com extrema facilidade. E esse é um dado muito interessante, porque, de acordo com esse estudo finlandês, de 2010 a 2030, se a incidência se mantiver como está, a gente vai ter um aumento de 60% no número de fraturas acima dos 60 anos. E se a incidência for como eles estão imaginando na Escandinávia, ela vai aumentar, nos próximos 20 anos, incríveis 85%. Existe um estudo muito interessante que foi feito nessa clínica de Edimburgo, que ele tenta, então, agrupar todas as fraturas de ombro que aconteceram nos últimos 15 anos e tentar entender se existem grupos demográficos onde essas fraturas se mostram mais frequentes. Sem dúvida, os mecanismos de trauma são sempre quedas da própria altura, geralmente com traumas de baixa energia. E olha que interessante, eles pegaram nos últimos 15 anos todas as fraturas da cidade de Edimburgo, do ombro, do húmero proximal, após os 50 anos, e aí eles foram entender o que esse cara faz, quanto que ele ganha por mês, qual é o nível educacional, aonde que ele mora, como é que é o bairro, fuma, não fuma, bebe ou não, tem algum tipo de comorbidade. E eles tentaram entender qual que seria o espectro do impacto dessas fraturas, no risco de ter e na dificuldade de tratar. Realmente um estudo muito interessante.
Sem a menor dúvida, o que se percebeu? Que houve um aumento exponencial na prevalência com a idade nos últimos 15 anos. 3,5 mulheres para cada homem, mas a idade, vejam bem, do estudo de 80 para o estudo de 2010, a média já baixou 15 anos. Antes a média era 80 anos, agora 64, o que é um dado, sem dúvida, alarmante. E o que eles tentaram entender? Se existe um tipo fisiológico com maior chance de desenvolver uma fratura do húmero proximal e outras, provavelmente. E o que eles conseguiram descobrir? Eles dividiram, então, em 4 grupos. O primeiro, de pessoas de 55 a 75 anos, sobretudo do sexo feminino, que não fumam, que geralmente não têm muitas comorbidades. Dividiram nos outros pacientes acima dos 80 anos, que geralmente já têm mais comorbidades pela própria idade. Dividiram nos pacientes entre os 40 e os 55 anos, que geralmente, especialmente na Europa, os homens bebem muito, fumam muito, têm muitas comorbidades, diabetes, especialmente pressão alta, e os mais jovens, que indiscutivelmente vão ter traumas de alta energia. E o que se concluiu? Que hoje o pico de incidência naquela cidade não está mais nos 80 anos, mas sim no paciente de 60, 65, que, interessantemente, não tem tantas comorbidades assim. E aí eles foram estudar para ver se isto é verdade. E aí, hoje em dia, nasceu um conceito novo, que eu acho muito interessante, que a fratura do húmero proximal é uma marca da senescência, é uma marca da perda da reserva fisiológica, e que isso está correlacionado com um índice maior do que se pensa de comorbidades na faixa dos 60 anos. Isso hoje está tão importante na Europa, que eles já estão chamando a fratura do ombro do húmero proximal de a fratura do quadril do membro superior. E aí, então, foi feito um outro estudo que tenta, eu peço mais 2 minutinhos só, um outro estudo que tenta correlacionar estas comorbidades, né? E aí, o que esse estudo fez? Ele fez uma correlação das comorbidades com a incidência de fraturas e concluiu que metade dos pacientes que têm uma fratura do ombro por volta dos 60 anos estão muito pior do ponto de vista clínico do que nós imaginamos, e têm uma mortalidade muito alta, pelo menos muito maior do que se pensava. Novamente, é um marco da senescência, é um marco da perda da reserva fisiológica. E o vilão está aqui, na osteoporose, né? E vale a pena que a gente realmente invista no tratamento? Sem a menor dúvida, sim. Existem vários estudos que mostram que, se você cuida da osteoporose precocemente, você diminui a incidência, especialmente em fraturas não vertebrais. Existem outros estudos, especialmente em termos do quadril, o André vai falar mais tarde, que mostram que, se você cuida direitinho, você diminui em 40% a incidência num follow-up de só 3 anos. Sem dúvida, isso já está em níveis tão importantes que já é capa do New England, artigos como esse aqui, ácido zoledrônico para casos mais intensos, no sentido de prevenir a fratura do quadril. E, se concluindo, vale a pena que você trate a osteoporose precocemente. Para que se previna a fratura do ombro, ainda não existem tantas inferências, mas existem outras muito convincentes, dados em fraturas do esqueleto, especialmente fraturas do quadril. No Brasil, isso também já é absolutamente epidêmico. Tá? Apenas citando aqui, Cadernos de Saúde Pública, saiu esse ano, faz 2 meses, falando o quê? Da prevalência das fraturas e dos fatores de risco em mulheres com mais de 60 anos. Volto a falar, a doença está mais incidente numa população de 1980 para cá, 20 anos mais jovem. Isto é, do ponto de vista epidemiológico, absolutamente alarmante. Esse artigo, curiosamente, chegou ontem para mim, né, 29 de novembro, falando que, segundo a International Osteoporosis Foundation, 75 milhões de fraturas vão acontecer por ano por causa de osteoporose, pegando 1 em 3 mulheres com mais de 50 anos e 1 em cada 5 homens.
E isso, vejam bem, com mais de 50 anos. Então, em relação à média do estudo de 1950 a 1980, a média de incidência já baixou aqui 25 anos. Qual que, então, a grande mensagem? A incidência das fraturas osteoporóticas está aumentando muito, de modo muito mais intenso e mais progressivo do que muita gente acha. A população mais acometida, diferentemente de 30 anos atrás, não são mais mulheres dos 75 para cima, mas dos 55 para cima. Isso é importantíssimo no sentido dos planos de saúde pensarem em medidas do ponto de vista eminentemente preventivo. Tá? A incidência em números absolutos só tendem a aumentar e, portanto, é absolutamente fundamental que políticas de diagnóstico e tratamento precoce sejam implementadas, visando, em primeiro lugar, a melhora da qualidade de vida desses pacientes. E, em segundo, obviamente, a diminuição dos custos. Porque hoje, o André ele vai falar mais tarde, mas tem vários estudos hoje que mostram que 30 anos de tratamento via oral não custam menos do que uma prótese de quadril. Era isso que eu queria falar e muito obrigado. Desculpa passar o tempo.